A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor. E damos graças a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um culto de estudo da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então eu quero te convidar desde já a pegar junto comigo a palavra do Senhor. E vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Nós vamos orar para dar início a mais esse culto. Em seguida, daremos continuidade no estudo da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos em nome do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai amado, receba, Senhor, nessa hora toda a honra e toda a glória. Receba, Senhor, toda a nossa gratidão. Nós estamos aqui, Senhor, nesse momento para sermos edificados através da Tua palavra, para aprendermos mais, Senhor, das Escrituras Sagradas e pedimos, Senhor, nessa hora a inspiração do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha nos mostrar e venha trazer sobre nós a inspiração para que cada dia mais nós venhamos obedecer a Tua palavra. Que nós venhamos buscar cada dia mais Te agradar, conhecer e viver, Senhor, à luz da Tua palavra. Envia, Senhor, o Teu Santo Espírito nessa hora e envia também, eu te peço, Senhor, o Teu anjo sobre cada lar, aonde quer que o Teu servo esteja, que ele seja alcançado pela Tua graça, pela Tua proteção, e que nós possamos nessa hora cultuar a Ti de todo o nosso coração. Receba, Senhor, o nosso culto, te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós iniciamos na última terça-feira um estudo que fala sobre a Bíblia Sagrada. E com esse estudo, meus irmãos, o Senhor ele vem mostrar para mim e para você a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor, de nós buscarmos aprender mais da palavra do Senhor e o poder da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, o que ela pode fazer nas nossas vidas, mostrando para mim e para você a necessidade que nós temos de conhecer, de obedecer e viver a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus usou a vida do nosso irmão Gabriel na última terça-feira passada para nos mostrar e falar sobre a autoridade da Bíblia sobre as nossas vidas, sobre a vida do cristão. Nós vamos aqui dar continuidade nesse ensino. O tema do que nós estamos aprendendo fala sobre a supremacia das Escrituras Sagradas sobre a nossa vida. Supremacia nada mais é, meus irmãos, do que superioridade. Então entenda que nós estamos aprendendo sobre a superioridade da palavra de Deus. E com isso nós já começamos a entender. Veja que quando nós participamos do culto, quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, tem o momento do início da oração. Depois da oração, nós louvamos ao Senhor, nós cantamos hinos de adoração ao nosso Deus. Depois nós também apresentamos as nossas ofertas diante do Senhor. Fazemos as orações necessárias ali no decorrer do culto. E chega então o momento da palavra. E esse momento, não que os outros momentos não sejam importantes, cada etapa de um culto, ela tem a sua devida importância. São os momentos que nós elevamos ao Senhor as nossas palavras, as nossas adorações, mas o momento, irmão, da pregação da palavra de Deus, ele é superior. Por quê? Porque tudo o que acontece antes, somos nós elevando a nossa voz ao Senhor. Mas no momento da palavra, é Deus falando comigo e com você.
E aqui nós já começamos a entender, meus irmãos, que por isso que no momento da pregação da palavra, é necessário que nós tenhamos duas coisas. Primeiro, reverência. Nós precisamos ter reverência com a palavra de Deus. Reverência no momento da leitura. Por isso que nós sempre convidamos os irmãos ali no momento da leitura da palavra a se colocar de pé. Porque isso demonstra um sinal de reverência e de respeito para com a palavra do Senhor. E segundo, nós precisamos ter reverência. Nós nos levantamos para ler a palavra do Senhor. Precisamos ter reverência no ouvir a palavra do Senhor. É por isso que no momento que a palavra do Senhor ela está sendo ministrada, ela está sendo pregada no decorrer do culto, nós não podemos nos ficar dispersos, meu irmão. Nós não podemos nos distrair com a criança que está brincando. Nós não podemos ficar conversando no momento da palavra. Não é bom nem mesmo, meu irmão, parar nesse momento para tomar água e ir ao banheiro. Mas, irmão, não posso tomar uma água e ir ao banheiro. Seria muito bom se a gente fizesse isso antes. Seria muito bom se a gente fizesse isso no começo do culto. Né? A gente começou o culto, vai ao banheiro, pega ali o seu copinho de água, leva contigo. Mas no momento da palavra do Senhor, meu irmão, é necessário que nós tenhamos total reverência. Porque é Deus quem está falando comigo e com você. O pregador que se posiciona ali na frente, no púlpito, no altar, e faz a leitura da palavra, e faz a explanação e a ministração da palavra, ele é tão somente o porta-voz. Ele é o profeta que traz a mensagem do Senhor. Mas quem está falando com a igreja é o próprio Deus. É por isso que é necessário que tenhamos reverência pela palavra. E é isso que nós vamos aprender. A supremacia, a superioridade. Mas por que, meu irmão, que a palavra do Senhor ela é superior? Porque é a palavra de Deus quem faz a transformação nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem o poder de libertar. Se você precisa de uma libertação, a palavra liberta. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. A palavra do Senhor, ela tem o poder de converter a alma. A palavra do Senhor, ela tem o poder de curar. A palavra do Senhor, ela tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. A palavra do Senhor, ela tem o poder de renovar o cristão, o homem ou a mulher que está na presença de Deus. Então, meus amados, se a igreja bem entendesse a grandeza, a nobreza, a riqueza que é poder sentar e ouvir a ministração da palavra de Deus, nós faríamos isso com muito mais amor, com muito mais dedicação. Nós teríamos muito mais desejo de ouvir a palavra do Senhor. Como eu disse, mais uma vez eu digo, não que os outros momentos não sejam importantes, irmão. É muito importante eu e você levar a nossa adoração a Deus, cantar louvores ao Senhor. O momento que nós elevamos a nossa oração é importante. O momento em que nós honramos a Deus ali com a nossa oferta, com o nosso dízimo, é importante. Todo o decorrer do culto é importante. Mas o momento da palavra, ele está acima, ele é superior. Porque é através da palavra de Deus que a obra do Senhor, ela é estabelecida sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, para que a gente possa entender essa explicação, é para que a gente possa compreender o que significa a supremacia das Escrituras, a soberania, a superioridade das Escrituras, para que a gente aprenda a tratar a palavra de Deus com mais reverência, com mais temor e com mais amor. Amém? Então nós vamos continuar aqui e nós paramos no tema que fala sobre o propósito da Bíblia. Qual é o propósito das Escrituras Sagradas? Por que nós temos a Bíblia Sagrada? Qual é a finalidade? E qual é o poder, o que ela pode fazer, o que ela pode trazer para as nossas vidas? São 3 respostas. Primeiro, a palavra de Deus, ela foi registrada, ela foi escrita e preparada por Deus para mim e para você, para apresentar para cada um de nós o plano de redenção do Senhor para as nossas vidas, o plano de salvação. Veja, mas talvez você vai pensar, mas o que fala de salvação, o que fala de Jesus Cristo, da redenção, é o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento também, meu irmão. O Antigo Testamento ele é o reflexo do Novo Testamento.
E quando nós meditamos com profundidade na primeira aliança, nós vemos que ela já está manifestando a Jesus Cristo e já está anunciando a dispensação da graça, ou seja, o tempo da vinda do Senhor Jesus para anunciar a salvação para mim e para você. Esse plano foi estabelecido, a Bíblia nos diz, desde a fundação do mundo. O Senhor já havia estabelecido um plano de redenção para a humanidade, para todo aquele que nele cresce. Então a Bíblia Sagrada ela vem primeiramente anunciar para mim e para você e nos levar e nos conduzir ao plano de redenção e de salvação através do Espírito Santo de Deus, que é aquele que inspirou os homens a escrever a cada livro da palavra do Senhor. Segundo ponto, a Bíblia Sagrada, ela é para mim e para você a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, tudo e em todo o tempo e para todas as coisas que nós vamos viver, que nós precisamos de direção, a Bíblia tem resposta. E ela não responde a minha e a tua vontade, mas ela esclarece a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Então, tudo que nós vamos fazer, toda decisão que eu e você precisamos tomar, nós encontramos resposta na palavra de Deus e ela traz a resposta da vontade de Deus, não da minha e da tua vontade. E é melhor, meus irmãos, muito melhor, que nós façamos a vontade do Senhor sempre. Então, a palavra do Senhor, ela nos leva ao plano de salvação. A palavra do Senhor, ela é a revelação da vontade de Deus para mim e para a tua vida. E a palavra do Senhor, ela estabelece, entenda bem essa parte que é importante, ela estabelece sobre a minha e sobre a tua vida o padrão de conduta que Deus quer que nós tenhamos nessa terra. Porque, meus irmãos, o cristão, ele foi chamado para fazer a diferença. E esse ponto é importante, porque nós não podemos viver, a igreja do Senhor Jesus, o povo escolhido, não pode viver nesse mundo como os demais que não conhecem a Deus. Nós precisamos ser diferentes, porque nós somos chamados, e nós sempre ouvimos isso, para resplandecer a luz de Cristo. E como é que eu vou resplandecer a luz de Cristo? Quando eu vivo a luz da palavra do Senhor. Quando eu obedeço a palavra de Deus e quando eu sigo esse padrão de conduta. A Bíblia, ela é referência de caráter. Ela é referência de obediência. Ela é o padrão de referência de fidelidade. E ela leva o homem no caminho da santidade. A igreja, ela precisa ser diferente do mundo. A igreja, ela precisa fazer a diferença no mundo. Não é o mundo quem vai nos ensinar como nós devemos viver, mas eu e você, através do nosso bom procedimento, da nossa boa conduta, do nosso bom caráter, nós contagiamos ao mundo com o bom padrão que Deus ele nos ensina, a maneira correta, a maneira perfeita que nós devemos viver. Então, tudo isso nós vamos aprender com a palavra do Senhor. E mais uma coisa, e não menos importante, muito mais importante talvez, a palavra de Deus, ela nos leva a ter profundidade com Deus, a ter intimidade com o Senhor, a conhecer mais a Deus e a se aproximar mais do Senhor. E é outra coisa que não pode faltar na igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não pode viver um relacionamento superficial com Deus, como muito tem acontecido. É por isso que o Senhor ele não se impressiona com a quantidade de cristãos, mas ele está à procura de qualidade nos cristãos. Ele quer que nós tenhamos mais profundidade com Ele. E para que eu e você tenhamos mais profundidade com Deus, para que nós possamos conhecer mais ao Senhor, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Esse é um outro fator, é uma outra, como nós aprendemos aqui, é um outro propósito que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. Nos levar para mais profundidade, a ter mais profundidade com o Senhor. A Bíblia, meus irmãos, ela é como um oceano. Você pode molhar só os pés. Quando é que eu molho só os pés? Quando eu leio a Bíblia só nos domingos. Quando eu vou para o culto. Aí eu faço a leitura na hora da pregação. Ouço a palavra, recebo com alegria. Mas eu estou ali só molhando os pés.
Quando eu leio a Bíblia um pouquinho mais, mas eu leio também no domingo, eu leio mais uma vezinha por semana, tá molhando até a canela. Eu tô lendo um pouquinho mais, eu tô me esforçando aí, tô lendo pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Tá se aprofundando um pouquinho mais. Mas quanto mais tempo eu dedico, quanto mais eu me aprofundo em ler, em meditar, mais profundidade nesse oceano eu vou encontrando, meu irmão. E como é maravilhoso mergulhar nesse oceano. Porque Deus ele vai se revelando para mim e para você. E à medida em que eu e você vamos conhecendo mais a Deus, mais vontade de conhecer a Deus nós temos. E mais perto do Senhor nós ficamos. E essa palavra, à medida que nós meditamos, ela sai do papel e ela é transferida para dentro de mim e de você. E é aí que está a diferença, meu irmão. Eu ter a Bíblia na minha casa, eu ter a Bíblia em cima da minha estante, eu ter a Bíblia fechada dentro do meu carro, ou eu meditar nessa palavra de modo que ela vai saindo do papel e vai entrando, e vai se aprofundando dentro de mim, até o momento em que eu posso declarar: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí é o momento, meu irmão, que a tentação bate na tua porta e você tem força para rejeitar. Por quê? Porque a palavra está dentro de você. Aí é o momento em que vem a luta, que vem a adversidade, que vem as provações, e você não se abala, porque a palavra está dentro de você. E você vai combater com a palavra. Tá entendendo? A palavra de Deus, ela nos fortalece, irmão. Você mesmo pode ter, o cristão que já tem tempo, que já medita na palavra, ele sente essa diferença. Quando ele está meditando, quando ele está se dedicando em meditar, em ler a palavra do Senhor, ele se fortalece, ele se revigora espiritualmente. E quando o crente não lê a Bíblia, não tem mais tempo para ler a palavra, naturalmente ele vai se enfraquecendo. E aí na primeira dificuldade, na primeira adversidade, ele se abala, ele desanima, se entristece. Por isso, meus irmãos, a igreja do Senhor, para ser forte, para estar fortalecida, para estar com os pés firmes e não se abalar diante de um vento ou diante de uma adversidade, precisa estar firmada na palavra do Senhor. Precisa dedicar tempo para meditar na palavra de Deus. E eu sei que a gente sempre fala isso e é para nossa compreensão. Na geração que nós vivemos, meu irmão, é um desafio. Né? Parece que o tempo se encurtou, né? Parece que as horas passam mais rápido, parece que os dias passam mais rápido. Isso também é cumprimento da palavra de Deus. Isso se tornou mais desafiador para mim e para você, mas nós precisamos vencer esse desafio. E o que eu preciso fazer, meus irmãos? Primeira coisa, a gente precisa tirar tudo aquilo que é barreira de impedimento. Eu não sou contra celular, eu tenho celular, eu estou usando inclusive agora para fazer a gravação. Celular é necessário na nossa vida, meu irmão. Hoje em dia é uma ferramenta muito útil, muito prática e muito necessária. Mas nós temos que tomar cuidado para que essa ferramenta não venha roubar aquilo que é precioso para mim e para você, como o tempo da meditação na palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, quando a gente começa a usar celular, se você não vigiar e não ter o domínio próprio e o controle para parar no tempo certo, você passa horas no celular. E quando você vê que não, a hora foi-se embora. E aí, às vezes, a gente acaba dedicando tanto tempo no aparelho celular e não lê a Bíblia. Televisão. Não é pecado assistir televisão, meu irmão. Eu tenho televisão na minha casa também. Mas se eu passar muito tempo na frente da televisão e não ler a Bíblia, isso vai trazer para mim fraqueza. E pode trazer até morte espiritual. Então, meus irmãos, é com esforço. Tem que ter esforço. Tem que ter dedicação. E você precisa estabelecer padrão. Eu vou ler a Bíblia todos os dias de tal hora a tal hora. Por exemplo, se você trabalha registrado numa empresa, você não precisa cumprir horário? Aquilo é necessário. É vital para o teu sustento, para o sustento da tua casa, da tua família. É necessário. Se você trabalha das 8 às 18, você tem que chegar às 8 horas, não pode se atrasar. 18 horas você sai. Você cumpre o seu horário ali corretamente, não é? Então é você quem precisa estabelecer esse padrão para a tua vida, esse tempo. Eu vou ler a Bíblia 2 horas por dia, das 8 às 10 da noite, por exemplo. Se você estabeleceu esse padrão, você tem que ser fiel a ele. Por quê? Porque isso, o trabalho que você se dedica ali,
Ele traz o teu sustento físico, ele traz alimento para dentro da tua casa, roupa para você se vestir, ele supre todas as suas necessidades físicas. A tua vida espiritual, meu irmão, é muito mais importante do que a tua vida física. Porque esse corpo que nós vivemos, ele vai perecer. Mas o Espírito que está sobre mim e sobre você, ele é eterno. Então nós precisamos priorizar a vida espiritual. E para isso, nós precisamos estabelecer, tem que ser firme nisso, tem que ser firme nesse propósito. Eu vou ler a Bíblia todos os dias de tal hora a tal hora, e nada pode te impedir nesse horário. É o teu compromisso. Assim como você tem o compromisso com o teu patrão, estabeleça esse compromisso com o Senhor. Porque, meus irmãos, às vezes a gente comete o equívoco de achar, mas Deus ele vai entender, ele vai compreender. Deus é compreensivo. Deus é compreensivo. Mas ele está contando comigo e com você, irmão. Ele tem uma obra na minha e na tua vida. E mais, aí nós vamos prosseguir aqui. Porque diante de tudo que nós falamos aqui, dos propósitos da Bíblia, então, se a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz propósitos para mim e para você, pela graça e pelo amor do Senhor, nós também precisamos estabelecer propósitos para com Deus, para com a palavra de Deus. E quais são esses propósitos? Primeiro, eu preciso me esforçar em conhecer, em ler. Irmão, mas eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Leia de novo. Certamente tem mais revelações para você. Certamente você vai ter um outro entendimento que você não teve da primeira vez que você leu. Mergulha, meu irmão, nesse oceano. Medita na palavra do Senhor. Conheça a palavra do Senhor. Segundo, nós falamos primeiro de conhecer. Segundo, obedecer. Porque tem uma diferença quilométrica entre você conhecer a palavra de Deus e você obedecer, viver a palavra do Senhor. Tem muita gente que conhece. Tem muito cristão que conhece. Ele sabe, e tem até pessoas que não são cristãos, mas que conhecem a palavra de Deus. Tem ateu que conhece a palavra de Deus, que medita. Então existe uma diferença. Conhecer é o primeiro passo. O segundo é obedecer. É propor no seu coração, porque é algo que você precisa propor. Eu quero obedecer a Deus. E ser firme no seu propósito. Vê a campanha que nós estamos tendo de domingo, que fala sobre Daniel. O que foi que Daniel fez de diferente? Qual é a diferença desse homem? É que desde o princípio ele propôs no coração ser fiel a Deus e ser obediente a Deus. Então, para que eu e você obedeça a Deus, como que nós vamos obedecer a Deus? Obedecendo a palavra, buscando a direção na palavra, vivendo a palavra do Senhor. Toda a instrução está aqui, meu irmão. Então é conhecer, é obedecer e terceiro, propagar. Você vai conhecer a palavra de Deus, Deus vai revelar para você os mistérios, Deus vai abrir o teu entendimento através do Espírito Santo. Através desse conhecimento, você se dedica em viver a palavra de Deus e a pregoar a palavra do Senhor. Porque o mundo precisa. A terra está precisando ouvir a palavra de Deus. E mais nós dizemos, nesse momento que a gente vive muito mais, meu irmão. E aqui está um grande erro que muitas das vezes nós cometemos. Porque as pessoas pensam que só precisa pregar a palavra de Deus aquele que foi chamado para ser pregador da palavra, o pastor, ou aquele que tem a unção, o chamado de pregador da palavra. Não, meu irmão. É a responsabilidade, é o chamado de todo cristão falar da palavra de Deus. O Senhor diz assim, insista, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Esse momento que a gente vive, meu irmão, é um momento oportuno, é um momento perfeito. É o momento, aliás, que o Senhor espera que nós falemos da palavra dele. É o momento em que o mundo necessita dessa água, dessa palavra. E o Senhor está contando comigo e com você. Mas para que eu e você possa falar da palavra de Deus com propriedade, com autoridade e com a graça do Senhor, nós precisamos primeiro conhecer. Até mesmo para que a gente não venha falar algo errado. Para que nós venhamos distorcer, porque isso tem acontecido nos nossos dias. Pessoas, alguns mal intencionados, e talvez até outros que não têm a intenção de distorcer, mas que acabam distorcendo por não conhecer. Veja que o Senhor Jesus ele falou, errai
por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então são duas coisas que nós precisamos conhecer. A palavra, precisamos meditar de dia e de noite, e precisamos conhecer também o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus. Veja que o servo de Deus, que tinha um apreço e um amor tão grande pelo Senhor, que tinha uma fidelidade tão grande para com o Senhor, o servo de Deus Davi, o primeiro salmo que ele compõe, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É essa inspiração que não pode faltar em mim e você. É isso, meu irmão, que não pode faltar na igreja. A satisfação, o prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a Bíblia Sagrada. Aqui é a lei do Senhor, meu irmão. E nós precisamos ter prazer. Não é conhecer por obrigação, porque eu preciso ter prazer na lei do Senhor. Quando eu e você temos prazer na lei do Senhor, aí tudo vai diferente. E na sua lei, medita de dia e de noite. Amém, meus irmãos? Então nós entendemos aqui qual é o propósito, em resumo, da palavra de Deus para as nossas vidas. Primeiro, nos levar para o caminho da salvação. Segundo, revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. Terceiro, estabelecer o padrão de conduta que o cristão precisa ter. O cristão tem que ser diferente, meu irmão. Não adianta vir, a gente escuta muito hoje em dia falar isso, né? Tudo que a gente tenta ensinar de acordo com a palavra de Deus, muitas pessoas falam: isso não tem nada a ver, né? Isso é coisa de antigo. As pessoas não querem mais andar em santidade. Não querem mais andar da maneira correta. Muitos cristãos querendo seguir o padrão do mundo. Não, meu irmão, nós seguimos a palavra de Deus. E o quarto que nós falamos aqui, qual o propósito da palavra? Nos levar a ter profundidade. Sairmos da superficialidade. Não podemos ser cristão superficial, que só conhece de ouvir no domingo, que canta uns hinos, bate umas palminhas para o Senhor, dá um glória, mas vive a semana inteira da maneira que quer. Não, nós precisamos ter profundidade. Para que nós tenhamos essa profundidade, é mergulhando, é meditando na palavra do Senhor. E por fim, nós aprendemos que a Bíblia tem os propósitos para nós, e nós temos o propósito de conhecer, de obedecer e de propagar. Amém? E concluindo aqui então, esse primeiro módulo, esse primeiro capítulo, nós resumimos que a Bíblia, ela é a autoridade de Deus sendo ministrada sobre as nossas vidas. Então, como que Deus se revela para mim e para você? Através da sua palavra. Como que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida? Através da palavra do Senhor. Como que o Senhor vai ministrar a vontade dele? Como que ele vai se revelar para mim? Através da Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Por isso que a palavra de Deus, ela é autoridade para as nossas vidas. Nós temos que usar ela como uma bússola. Eu sempre gosto de usar essa comparação, como um mapa, como um guia, que vai nos levar para o caminho da salvação. Amém, meus amados? Finalizamos aqui, então, o primeiro módulo desse nosso estudo, primeiro capítulo. E agora nós vamos para o segundo. O tema dele, se você quiser anotar aí, é bom que você anote, para que depois você possa ler, reler, e aí o Senhor vai trazendo à memória esse estudo, mas de qualquer forma também fica registrado no vídeo. Se for necessário, assista 1, 2 vezes, meu irmão, 3 vezes, mas se esforce em aprender mais da palavra de Deus. Receba essa inspiração, que venha nascer dentro de você esse desejo de meditar na palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos agora falar sobre a inspiração divina da Bíblia. E para isso nós vamos usar um texto. Pega a sua Bíblia aí, que agora nós vamos começar a meditar em alguns versículos. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos do 14 até o 17. 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, aliás. 2 Timóteo, capítulo 3,
do versículos 14 ao 17. Vamos ler junto. A palavra do Senhor nos diz assim: quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois, desde a infância, conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aleluia! Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então veja só, meus irmãos, o versículo 14 que nós lemos, ele diz assim: quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Essa escritura teve como escritor o apóstolo Paulo. E quando ele escreveu essa carta, ele estava direcionando a um jovem chamado Timóteo. Timóteo era um aprendiz de Paulo. Timóteo se converteu e ele aprendeu sobre as escrituras através da vida de Paulo. Mas o que Paulo diz no versículo 14 que nós lemos agora: permanece naquilo que aprendeste, veja só, e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Quando Paulo está falando isso, ele não está declarando que ele ensinou, ele não bate no peito para dizer que foi ele que ensinou. Mas o que ele está dizendo é que ele sabe que ele é um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo aquilo que Deus usou ele para ensinar não veio do conhecimento e do intelecto dele, mas veio inspirado pelo Espírito Santo de Deus para que ele ministrasse sobre a vida de Timóteo. E essa escritura que foi direcionada a Timóteo, ela vem nos alcançar hoje, porque ela não falou somente com Timóteo. Timóteo foi o destinatário original, mas tudo aquilo inspirado pelo Espírito Santo era para que viesse a alcançar a mim e a você também. Então veja só: quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste. Veja só, meu irmão, como Deus fala conosco. Você tem estado em um lugar onde se prega a pura palavra de Deus. Não se prega mentira, não se prega engano, mas se prega o evangelho puro, que vem inspirado pelo Espírito Santo. Os homens que Deus coloca ali no altar para ministrar a palavra, não fala aquilo que ele pensa ou aquilo que ele acha, mas vem da inspiração do Espírito Santo de Deus para minha e para a tua vida. E diante disso que nós temos ouvido nas ministrações da palavra, o que o Senhor quer que a gente faça? Permanece naquilo que aprendeste. Meu irmão, é muito importante que você entenda isso. Deus tem nos ensinado, através do Espírito Santo, o caminho que nós devemos andar, a maneira que nós devemos nos portar, a maneira que nós devemos caminhar nessa terra. Nós devemos reter e guardar tudo isso que nós temos aprendido. Por que guardar? E por que reter? Porque nós temos um inimigo, que ele quer roubar o que Deus nos dá. Então, quando nós ouvimos ali, por exemplo, nós vamos no culto, Deus fala poderosamente, usa ali o profeta, o servo de Deus, que está ministrando a palavra, como porta-voz do Senhor. Deus fala conosco, nós recebemos ali uma palavra de poder, de vigor, saímos do culto ali revigorado. Mas no decorrer da semana, no decorrer do caminho, quantas coisas não vêm para tentar roubar aquilo que Deus nos entregou? Então, meus irmãos, nós temos que guardar, reter com todas as nossas forças. Permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tem aprendido. Pois, desde a infância, conheces as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Ou seja, toda vez que nós meditamos na palavra de Deus, toda vez que nós sentamos ali, nos alimentamos com a ministração da palavra do Senhor, todas as vezes que nós paramos os nossos afazeres, abrimos a palavra de Deus e começamos ali a nos alimentar, nós estamos subindo degraus que está nos levando para o caminho da salvação, que está nos levando para o reino dos céus. E é por isso que o cristão não pode parar de subir degrau. Todo dia tem que meditar, para que a gente possa subir e nos aproximar cada dia mais da salvação. E aí o versículo 16 diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Ou seja, toda a palavra de Deus, cada livro, a Bíblia ela é um composto de 66 livros. 66 homens e mulheres diferentes que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever tudo o que está registrado aqui, para que tudo isso pudesse trazer edificação para mim e para a tua vida e para todos os escolhidos do Senhor. Então, meu irmão, a Bíblia Sagrada não é um livro aleatório de homens que resolveram escrever ali textos e fizeram simplesmente uma junção de maneira solta. Não. Cada livro foi escrito, divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quem é o autor da Bíblia? É Deus, através do seu Santo Espírito. E esses homens, então, são apenas os escritores. São apenas aqueles que receberam e transmitiram na letra, no papel, para que eu e você pudesse ler, meditar e ser alimentado e fortalecido pelo poder da palavra do Senhor. Então ele diz isso, toda a escritura é divinamente inspirada, e aí ele diz, e proveitosa. Proveitosa para quê? É algo que se aproveita. Proveitosa para quê? Para ensinar, ou seja, com a palavra de Deus, nós aprendemos. Aprendemos o quê? O que agrada a Deus, o que nos leva para mais junto da presença de Deus, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, como eu devo me portar, como eu devo me levantar e ser como pai, como filho, como esposo, como esposa, como cidadão, como servo, como profissional. Tudo está na palavra de Deus para nos ensinar. Então ela é inspirada e proveitosa, primeiro, para ensinar, para repreender. O que é esse repreender, meu irmão? Se você puxar um pouquinho mais a fundo nas traduções, tem outras traduções que falam assim, para redarguir. E buscando o entendimento do que significa essa palavra, redarguir significa argumentar ou até mesmo combater. Então a palavra de Deus ela é proveitosa para combater? Sim, meu irmão. Para combater o quê? Para combater o mal. Que é o maior exemplo do que o Senhor Jesus passou quando ele foi tentado no deserto. E o inimigo chegou até ele, Jesus tendo fome, e disse, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus tinha o poder, e ele tem o poder, e ele poderia sim fazer aquelas pedras se transformar em pão. Só que ele combateu, porque ele estava sendo tentado, para que ele realmente fizesse aquilo, e ele pecasse. Mas ele combateu com a palavra, e ele disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Canta lá, show. Show. E aquela tentação continuou, e o inimigo levou ele a um lugar muito alto, e disse para ele, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, e usou até a palavra para dizer, pois está escrito, ao teu anjo dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Mas o Senhor Jesus mais uma vez combateu com a palavra. E ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o inimigo combateu mais uma vez e levou ele a um outro lugar onde ele via todos os cantos da terra. E disse para ele, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus mais uma vez prevaleceu e combateu com a palavra. E disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, servirás. E a Bíblia diz que naquele momento, o inimigo bateu em retirada, e os anjos vieram e serviram ao Senhor. Por quê? Porque Ele combateu com a palavra. Como é que nós vamos vencer o mundo?
como Jesus ele disse, ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Como é que nós podemos vencer? Com a palavra. Por isso que a palavra de Deus também está escrito que ela é a espada do Espírito. Porque é com a palavra de Deus que nós combatemos o mal. É com a palavra de Deus bem manejada que nós conseguimos vencer todos os nossos adversários e toda a adversidade. Então ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, repreender ou combater, para corrigir. Será que nós precisamos de correção, meus irmãos? A resposta é sim. Nós precisamos muitas das vezes ser corrigido. Por que Deus corrige? Porque Ele quer que a gente siga no caminho que leva para a salvação. E para que a gente possa alcançar esse caminho, muitas das vezes, no decorrer da caminhada, nós precisamos receber a correção. E a palavra de Deus, ela é proveitosa também para corrigir, para instruir em justiça, ou seja, para te conduzir e te mostrar e te direcionar o caminho reto, o caminho da retidão, porque o crente, ele tem que andar em retidão. E aí ele diz, instruir em justiça. Para que tudo isso? A resposta está no próximo versículo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, meu irmão, em resumo, a palavra de Deus é a nossa fonte para o aperfeiçoamento. Nós precisamos dia após dia buscar o aperfeiçoamento do nosso caráter, o aperfeiçoamento da nossa conduta, o aperfeiçoamento no nosso procedimento para agradar a Deus. E a palavra de Deus é o que nos instrui, nos dá essa fonte que nos instrui para o aperfeiçoamento, para que um dia nós possamos alcançar a perfeição. Nós não podemos, é bem verdade, meu irmão, que nós não somos perfeitos ainda, mas nós não podemos também observar isso achando que a gente nunca vai alcançar a perfeição. Não, o nosso esforço diário tem que ser para que um dia a gente consiga atingir a estatura de um varão perfeito. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Amém? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Para que o momento em que o Senhor precisar de você, você esteja ali posicionado e pronto. Amém, meus irmãos? Porque nós estamos constantemente, como o próprio Paulo disse, o cristão, como Paulo combateu, nós também estamos aqui para combater o bom combate. Qual é esse bom combate? É o combate que conduz e que leva pessoas para o reino dos céus. E para que eu e você possa combater esse bom combate, nós precisamos estar preparados para essa boa obra. Como é que eu vou estar preparado? Utilizando a palavra de Deus de maneira proveitosa para aprender, para ser corrigido, para ser instruído e para combater todo e qualquer mal. Amém, meus irmãos? Vamos para o próximo texto? 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Agora nós vamos ler os versículos 19, 20 e 21. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. A palavra do Senhor nos diz assim: E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis se a ela prestarem atenção, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Rabachoa. Aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, então veja só. O versículo 19 ele diz assim, ó: E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, dos homens de Deus,
que foram porta-voz do Senhor para escrever e registrar toda a vontade de Deus. A qual bem fazeis, aí ele está dando uma recomendação para nós. A qual bem fazeis se a ela prestarem atenção. Ou seja, se eu e você nos atentarmos a cada detalhe da palavra de Deus, bem estamos fazendo para as nossas vidas. Como a uma luz que ilumina em lugar escuro. Esse lugar escuro, meu irmão, é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um mundo de iniquidade, um mundo de maldade. E quando eu e você nos atentamos à palavra de Deus, temos a revelação e o entendimento, o conhecimento da vontade de Deus pelo Espírito Santo. E tendo esse conhecimento, nós aplicamos essa palavra de Deus para a nossa vida. E passamos a viver, e não só viver, mas a pregoar. É como se nós estivéssemos levando luz a um lugar de escuridão. Então, meu irmão, por isso que pode até parecer repetitivo, mas nesses dias que nós estamos vivendo, dias de escuridão, que a maldade, a iniquidade está tomando conta da face da terra, é esse momento, muito mais do que antes, que nós precisamos nos levantar como igreja e anunciar a palavra do Senhor. Conhecer, viver e apregoar a palavra de Deus. Porque nesse momento de escuridão, quando eu e você vivemos e pregamos a palavra do Senhor, nós estamos transmitindo a luz em um ambiente escuro, em um lugar de escuridão. Como uma luz que ilumina em lugar escuro. Ou seja, quando eu retenho firme a palavra, presto atenção na palavra, é como transmitir essa luz em um lugar de escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva surge em vosso coração. Então entenda o que a palavra do Senhor está nos falando, mais uma vez, para que você entenda com mais clareza. Enquanto Jesus não vem para buscar a tua igreja, Ele está contando comigo e com você para transmitir a palavra. Existem duas formas que eu e você vai transmitir a palavra do Senhor. Pregando, falando, proferindo, profetizando e segunda, vivendo. Meu irmão, tem muitas das vezes que você vai chegar em um ambiente e você não vai precisar nem abrir a tua boca. Mas só pela graça do Senhor que há em você, pela tua obediência à palavra de Deus, por você agradar a Deus vivendo a palavra dele, só de você chegar em um ambiente, aquele ambiente já se torna luz. Aquele ambiente que estava escuro, ele resplandece o clarão da luz de Jesus. Por quê? Pela tua vida de fidelidade, pela tua vida de compromisso com Deus. Então, dessas duas formas, você vai resplandecer a luz de Cristo, como está falando, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração, até que o Senhor venha para buscar a sua igreja. Acima de tudo, versículo 20, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, o entendimento da palavra de Deus, ela não vem através do nosso intelecto. Existem muitos homens que estão tentando discernir a palavra de Deus pela própria inteligência, usando seus próprios conceitos, o seu próprio entendimento, e muitas das vezes distorcendo e pregando de maneira errada a palavra de Deus. O entendimento da revelação da palavra do Senhor, ele vem através do Espírito Santo de Deus. Aí nós voltamos mais uma vez naquilo que nós falamos quando Jesus declarou que nós errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, os dois caminham juntos, irmão. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e precisamos ter sobre as nossas vidas o poder do Espírito Santo. Porque através do poder do Espírito Santo sobre a minha e a tua vida, o Senhor nos dá a revelação e o entendimento da palavra. Então o crente, o cristão, ele precisa meditar na palavra e precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso só meditar sem ter o Espírito Santo e não posso só ter o Espírito Santo sem meditar e conhecer a palavra, porque senão eu fico infrutífero. Tem pessoas que dança, baila na presença do Espírito Santo, pula, roda, sapateia, mas não tem o conhecimento da palavra de Deus. É infrutífero.
E tem pessoas que têm o conhecimento da letra, mas não têm o Espírito Santo. Aí vai de encontro com a palavra que o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, meu irmão, o cristão, ele tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ter o conhecimento da letra da palavra também. Os dois juntos, eles trazem o entendimento e a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Versículo 21 complementa dizendo: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Ou seja, toda a palavra que foi declarada, ela foi inspirada por Deus através do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós vamos ver diversas vezes a palavra dos profetas declarando: assim diz o Senhor. O que é que ele está dizendo? Essa palavra não é minha. Não sou eu quem está falando. É o Senhor quem está falando. Por isso que todos eles declaram dessa forma: assim diz o Senhor. Para mostrar que a palavra que está sendo dita, ela vem de Deus. Então tudo que nós vemos, cada livro, mais uma vez, que está escrito, que está registrado, não foi escrito pela vontade dos homens, mas foi escrito com o propósito divino, com a inspiração divina do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos aqui na introdução, que diz assim: a inspiração divina da Bíblia. E aí nós entendemos o que significa inspirar. Porque nós falamos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O que significa inspirar? Quando você faz isso aqui, ó, o que você está fazendo? Você está inspirando. Você inspira, você está levando e enchendo o teu pulmão de ar. Então, quando esses homens escreveram, antes deles começarem a escrever, eles receberam a inspiração. Essa palavra primeiro foi para dentro deles, eles foram inspirados, se encheram da palavra de Deus, foram cheios do poder de Deus, e quando eles estavam cheios, eles começaram então a escrever, a profetizar, a falar e a registrar tudo aquilo que o Senhor mandou que eles fizessem. Por isso a inspiração vem de Deus. Deus encheu esses homens para que esses homens pudessem falar. Assim é com o pregador da palavra de Deus. Quando Deus chama um homem para pegar a palavra, ele enche o homem com o poder do Espírito Santo de Deus, ele traz aquela inspiração e o homem fica cheio, e quando ele está cheio, ele começa a pregar. E a palavra ela vai jorrando como água e vai saciando a sede. E ela vai lavando, ela vai limpando, ela vai purificando, porque a palavra de Deus, ela é como água que limpa, que purifica e que sacia a sede. Amém, meus irmãos? Então essa é a inspiração divina da Bíblia. E aí nós vemos aqui no texto, falando um pouquinho sobre a inspiração dos autores. E aí nós entendemos, meu irmão, que Deus, ele usa cada um de nós da maneira que nós somos. Então, eu não preciso procurar fazer igual o meu irmão quando Deus está usando a minha vida. Por quê? Porque o Senhor, ele dá inspiração e ele me usa dentro daquilo que eu já sou. Ele usa você dentro daquilo que você já é. Para que você possa entender o que eu quero dizer, eu vou dar a explicação. Deus usou a vida de Paulo para escrever muitas cartas. Paulo, ele era um homem letrado. Ele era um homem muito bem instruído. Paulo, ele era um teólogo. Então Deus usou Paulo da maneira que ele era, com muita sabedoria, com muita graça, inspirado pelo Espírito Santo, mas dentro do conhecimento que Paulo tinha. Aí, por sua vez, eu posso usar outro exemplo, Davi. Davi foi usado para compor salmos. Deus inspirou a Davi pelo poder do Espírito Santo, mas da maneira que Davi era um poeta. Então Davi ele recebeu a inspiração do Espírito Santo, e como ele já era um poeta, ele compôs inúmeros salmos. Vou dar um outro exemplo, Amós. Amós foi um profeta, que ele era um homem, a Bíblia diz que ele vivia na roça, vamos dizer assim, para você entender. Ele era um cultivador de figo, ele cuidava de gado. Então ele era um homem da fazenda, um homem do mato, um homem da roça. E Deus usou Amós para escrever da maneira que Amós era. Se você ler o livro do profeta Amós,
você vai ver que ele faz comparações voltadas para as coisas do mato, da terra, da fazenda. Ele compara o povo com vacas. Ele dá o exemplo de frutos, de plantas. Por quê? Porque ele veio daquele lugar, aquela raiz dele. Ou seja, o que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que Deus ele vai dar a inspiração para cada um, mas dentro daquilo que a pessoa já é. Deus ele vai usar a tua vida para pregar a palavra da maneira que você é, na sua simplicidade. Ou Deus vai usar você, se você é um intelectual, uma pessoa letrada, formada, Deus vai usar você dessa maneira. Mas a inspiração, ela vem do Espírito Santo. Então Deus ele conhece a cada um e é por isso que ele vai designar cada um de acordo com aquilo que a pessoa é, com a característica da pessoa. Amém, meus irmãos? Mas, no fim, toda a inspiração, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Então, em resumo, nós meditamos, nós nos alimentamos com a palavra de Deus, nós comemos a palavra do Senhor, ficamos fortalecidos, e aí, tendo a palavra de Deus dentro de nós, o Espírito Santo de Deus vai inspirar e vai usar a minha e a tua vida. É por isso que nós precisamos meditar, precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos estabelecer esse compromisso. Você pode estabelecer, cada um conhece o seu tempo, o tempo que você pode oferecer, que você pode dedicar. Eu não posso estabelecer para você quantas horas por dia você vai se dedicar na palavra de Deus. Mas você pode fazer isso, você precisa, eu preciso, nós precisamos estabelecer esse compromisso, nos colocar diante de Deus com verdade e meditar na palavra de Deus. É por isso que nós estamos tendo esse estudo, meu irmão. Esse estudo é para te trazer inspiração, é para despertar dentro de você essa vontade e esse entendimento da importância que a palavra de Deus tem na vida do cristão. O cristão precisa meditar, precisa conhecer, precisa ter o entendimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos já finalizar por aqui. Então nós paramos aqui no início desse módulo 2, que fala sobre a inspiração divina da Bíblia. E na próxima semana nós vamos dar continuidade ainda nesse tópico, ainda nesse tema, nesse capítulo. Eu quero que você continue se esforçando, se dedicando em acompanhar esse ensino, esses cultos, porque certamente isso vai fazer uma grande mudança na tua vida. Você vai ter um outro entendimento, isso vai aclarar o teu entendimento sobre a importância da palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso vai despertar dentro de você um desejo que você ainda não teve em conhecer a palavra do Senhor, em ler, em meditar e se aprofundar nesse oceano. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui, nós vamos agora orar para encerrar. Quero que você levante a sua mão junto comigo e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, nós queremos te agradecer por esse momento precioso. Obrigado, Senhor, por trazer sobre o nosso entendimento o quanto nós precisamos mergulhar mais na Tua palavra, o quanto nós podemos fazer mais pelo Senhor. Pai amado, que através desses ensinos que o Senhor tem preparado para nós nas terças-feiras, nós venhamos receber mais inspiração e que haja em nós mais vontade de ler a Bíblia, de buscar, Senhor, a Tua presença através da palavra, que é santa e que é preciosa. Traga, Senhor, sobre os Teus servos a inspiração, o desejo e a vontade de Te conhecer mais, e que eles venham se fortalecer na palavra, para que quando o dia mal vier, eles estejam de pé e firmes na Tua presença e nos Teus caminhos, para que no momento oportuno eles possam pregar a Tua palavra, para que no momento oportuno as pessoas possam ver a Tua luz no rosto dele, porque ele medita e obedece a Tua palavra. Que o Teu povo venha se fortalecer na Tua palavra e ser firme no Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, a cada um desses Teus servos que acompanharam até o final esse ensino. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam assistir agora, mas que ainda hão de assistir. E vá de encontro, Senhor, alcança aquele que não tem acompanhado, para que toda a Tua igreja venha compreender a importância de ler a palavra do Senhor e venha se fortalecer em Ti. Muito obrigado, Senhor, nós Te agradecemos e pedimos, Senhor, receba o nosso culto nessa hora, em nome do Pai, Papai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Deus continue abençoando a sua igreja. Não perca, meu irmão, na próxima semana, porque certamente o Senhor vai continuar a nos ensinar. Amém? Tendo as suas mãos na posição de receber.
e declara comigo que a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo de Deus, coloca sobre o teu coração. Ei, calamacho, e papai, e declara, seja sobre as nossas vidas, hoje e agora e para todo o sempre. E toda a igreja do Senhor diz, amém. Deus continue abençoando a sua vida, a tua casa, a tua família. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.